curso desta semana você vai ter 5 aulas sobre direito do trabalho. Entenda os princípios, conheça as questões que envolvem a relação de emprego, de trabalho, a modalidade de teletrabalho e trabalho externo. As aulas são com a professora Letícia Herculano. Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Herculano, eu sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Sou advogada trabalhista, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista também em Direito Civil e Processo Civil e mestranda em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o contrato de trabalho. Antes da gente adentrar no tema, nós vamos tratar de alguns conceitos iniciais que a gente já tratou em algumas aulas anteriores. Mas é importante a gente ter em mente a diferença de relação de trabalho e relação de emprego. Bem, na relação de trabalho é utilizado como um gênero que trata a relação de trabalho de uma forma ampla, certo? É aquele trabalho humano prestado por uma pessoa física, prestado a um tomador de serviço, seja ele pessoa física ou jurídica, que é uma relação de trabalho. Um exemplo, nós temos a relação de trabalho, ela pode ser autônomo, estágio, um trabalho eventual, a própria relação de emprego. Então, a relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. Porém, para que exista essa relação, é preciso ter em mente que os requisitos da relação de emprego, que eles estão previstos no artigo 2º e 3º da CLT, que é alteridade, subordinação, pessoalidade e habitualidade. Se estiverem presentes esses requisitos, nós estaremos tratando de relação de emprego. Pois bem, nós podemos afirmar, então, que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Tudo bem? Apesar disso, a expressão contrato de trabalho, ela existe para caracterizar uma relação de emprego. Pois bem, quando nós falamos de jornada de trabalho, férias, 13º, nós estamos tratando de uma relação de emprego. São direitos que estão previstos na CLT. Portanto, o que se materializa, com o que se materializa, qual o instrumento que nós tratamos a relação de emprego? É o contrato de trabalho. Exatamente, a gente utiliza o contrato de trabalho, exatamente essa expressão, para tratar da relação de emprego. Também é utilizado o contrato de emprego, está correto. Então, o contrato de trabalho, ele é o ajuste verbal ou escrito, tácito ou expresso, firmado entre empregado e empregador, que assume, no caso, o empregado que assume a obrigação de prestar serviço e o empregador que assume a obrigação de pagar salários, tudo bem? Então, antes de adentrar na situação, no tema contrato de trabalho, nós vamos tratar de alguns outros tipos de contrato afins. Primeiro, nós vamos tratar da prestação de serviços. O contrato de prestação de serviços é um contrato regulado pelo Código Civil. Assim, todo contrato que não estiver regido pela CLT ou outra norma específica, ele estará previsto no artigo 593 e seguintes do Código Civil. É um contrato muito utilizado também pelos trabalhadores autônomos, tudo bem? Nós vamos tratar também rapidamente do contrato de empreitada. Alguns desses contratos a gente já tratou na aula anterior, mas a gente tem que relembrar aqui para poder conseguir diferenciar bem. Então, caso vocês tenham dúvidas, é importante rever as aulas anteriores. No contrato de empreitada, neste contrato, o empreiteiro ele assume a obrigação de realizar certa obra e entregá-lo a um beneficiário. Sendo o empreiteiro quem assume todos os riscos do empreendimento. Já o beneficiário é aquele que está interessado, o proprietário ele está interessado no resultado do trabalho. E este contrato ele também é regulado pelo Código Civil nos artigos 610 e seguintes. Por exemplo, nós contratamos, o senhor Paulo contrata João para construir uma casa. Só que o seu Paulo, ele não quer saber se o João vai trabalhar de 8 às 18, a forma com que ele vai prestar aquele serviço. Ele quer o resultado.
Então, ele não é responsável por aquela relação de emprego. Não há uma relação de emprego, na verdade. Nesse sentido, é importante a gente tratar aqui da OJ 191, da SDI 1 do TST. Bom, a ausência de responsabilidade do dono da obra, nesse caso, por quê? Porque o dono da obra, o seu Paulo, ele não visa lucro, tá? Porém, se o dono da obra fosse uma construtora, uma incorporadora, que visa lucro, aí sim, ele é responsável por aquela relação. Tudo bem? Então, vamos à redação da OJ 191 do TST. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Bom, agora nós vamos tratar rapidamente da questão da representação comercial. O representante comercial, ele presta serviços de uma forma autônoma, comercializando produtos e serviços. O contrato de representação comercial, ele está previsto na Lei 4.886, de 65. Bom, fazendo uma observação aqui, preste atenção que nesse contrato existem quase todos os requisitos da relação de emprego. Porém, não está presente a subordinação. E esse assunto também a gente já tratou na última aula, numa das aulas anteriores, com mais especificamente. Quem tiver dúvida pode voltar lá. Vamos tratar agora do contrato de mandato. Também é um contrato simples, que está previsto no artigo 653 e seguintes do Código Civil. Aqui, o mandante ele confere poderes, tá, ao mandatário para a prática de atos jurídicos, em seu nome, para administrar alguns interesses. Em regra, o contrato de mandato ele é gratuito e se materializa por meio de uma procuração. Por exemplo, um pai ele entrega uma procuração para o filho vender a sua casa. O pai ele não quer saber como essa casa vai ser vendida, tá? O filho não está recebendo nenhum lucro com relação à venda dessa casa. Então, aqui nós temos caracterizado um contrato de mandato. Vamos tratar também do contrato de sociedade. Esse contrato é simples, ele ocorre quando duas ou mais pessoas se associam, contribuindo para bens e serviços, para a exploração de uma atividade econômica. Então, neste contrato, há a distribuição dos lucros e divisão de prejuízos. Existe também o contrato de parceria, que é uma forma de contrato de sociedade, e aqui as partes dividem o lucro e assumem os riscos em conjunto, tá? Não havendo uma subordinação entre os parceiros. Ele é muito utilizado entre advogados, salões de beleza, enfim. Importante, gente, destacar aqui que se for constatada alguma fraude, por exemplo, no contrato de empreitada, se forem caracterizados os requisitos do vínculo empregatício, aqueles lá do artigo 2º e 3º da CLT, não será declarado a relação de emprego e todas as verbas trabalhistas e rescisórias serão pagas àquele trabalhador, que no caso será o empregado, tudo bem? Bem, agora nós vamos tratar um pouco das características do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele é um contrato de direito privado, tá? Ele trata de uma relação entre sujeitos privados envolvendo interesses privados. Lembrando que as normas trabalhistas, elas são coagentes, elas são obrigatórias. Por isso, há uma restrição na autonomia de vontade das partes. Muito bem. O contrato, ele também é bilateral, sinalagmático, ou seja, ele envolve obrigação de ambas as partes. Tá? O empregado tem a obrigação de prestar serviço e o empregador tem a obrigação de pagar salários. O contrato, ele também é consensual, ou seja, o artigo 443 da CLT diz o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Logo, perceba que não há uma forma especial para celebração desse contrato, já que ele pode ser celebrado de forma tácita ou expressa.
Lembre-se que a forma tácita ocorre quando, embora uma das partes não tenha expressado de forma clara a situação, se houver a presença dos requisitos da relação de emprego, está presente o contrato de trabalho. Tudo bem? Bom, é importante destacar que alguns contratos, eles devem ser celebrados na forma escrita, tá? A lei exige, na maioria dos casos, e nós vamos falar de cada um. Bem, o contrato de aprendizes, no artigo 428 da CLT, exige a forma escrita. Temos também no trabalho temporário, artigo 11 da Lei 6.019 de 74, trabalho intermitente, artigo 452A, caput da CLT. O contrato de estágio, ok? Artigo 3º, inciso 2º da Lei 11.788. E a gente tem também o contrato por prazo indeterminado. Aqui não tem uma lei ou um artigo específico da CLT que determina que esse tipo de contrato seja realizado de forma escrita. Porém, a jurisprudência orienta nesse sentido, porque se houver alguma divergência naquele contrato, esse contrato pode ser declarado por prazo indeterminado. Há também os casos de atleta profissional, artigo 30 da Lei 9.615 de 98, e o artista profissional, artigo 9º da Lei 6.533. Bem, o contrato de trabalho, ele também é de trato sucessivo, ou seja, lembre-se daquelas aulas de princípio em que a gente tratou que a relação de emprego, ela decorre do princípio da continuidade da relação de emprego. Então, o contrato ele não vai se esgotar num único ato. Por exemplo, um contrato de compra e venda, ele se esgota com a venda daquele bem. Aqui no contrato de trabalho, não. O empregado presta serviços, o empregador paga salário. O empregado presta serviços e o empregador paga salários. Então, há uma dívida permanente, né? Um está sempre devendo para o outro. Bom, o trabalho também, ele é oneroso. O empregado presta serviços e o empregador paga o salário. O trabalho também é comutativo. As partes, no momento da celebração, elas sabem quais são as suas obrigações, tá? Ela sabe quais são os seus benefícios. O contrato, o último requisito que a gente vai tratar aqui, é personalíssimo ou intuito persona. O que é isso? Antes de mais nada, a gente tem que ter em mente o seguinte: esse requisito se aplica apenas ao empregado. Mas por quê, professora? Lembre-se dos requisitos da relação de emprego. A pessoalidade. Bem, o empregado, quando ele, suponhamos que o empregado no domingo, ele vá para uma festa, tome umas cervejas, e aí na segunda-feira ele acorda de ressaca. Mas ele tem um irmão gêmeo. Ele pode mandar aquele irmão para trabalhar na segunda-feira no dia seguinte? Não, porque aquele empregado ele foi contratado pelos atributos pessoais, pelas características de profissionalismo que ele tem. Mas e por que essa característica específica, ela só se aplica ao empregado e não ao empregador? Lembre-se do artigo 10.448 da CLT. A mudança jurídica, né, na estrutura da empresa não afetam os contratos em vigor. Vamos à redação do artigo. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos pelos seus empregados. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Tudo bem? Bom, agora vamos tratar dos elementos do contrato de trabalho. A CLT, ela não menciona quais são os elementos, tá? Então, a doutrina busca lá no Código Civil esses elementos. Aqui, nós temos o agente capaz. Bom, para o Código Civil, a capacidade plena, ela acontece aos 18 anos, né? Sendo assim, a regra é que com 18 anos, o empregado ele possa prestar qualquer tipo de serviço. Mas tem uma exceção, que é o caso do vigilante, tá? Bom, importante, e anotem aí para vocês não se perderem. Quais são os tipos de idade, quando a pessoa pode trabalhar? Menores de 14 anos são absolutamente incapazes para o trabalho,
ok? A partir de 14 até os 24 anos, os empregados eles podem trabalhar como aprendizes. E entre 16 e 18 anos, eles estão autorizados para o trabalho, exceto no caso de trabalho perigoso, trabalho insalubre e trabalho noturno, exceto no caso de aprendizes, conforme previsão constitucional, artigo 7º, inciso 32 da Constituição Federal. Porém, lembre-se que empregados com menores de 18 anos, eles não podem assinar recibo de quitação de verbas trabalhistas. Então, ele deve ser acompanhado de seus pais ou representante legal. Tudo bem? E a regra, 18 anos para qualquer tipo de trabalho. Exceção, 21 anos no caso de vigilante. Tudo bem? O Código Civil também prevê que pode contratar de aquela forma prescrita e não proibida em lei. Não há uma formalidade especial, como já dissemos, para a celebração de um contrato. Ele pode ser de forma verbal ou de forma escrita, tácita ou expressa, que não esteja proibida em lei. E o objeto lícito, né? A prestação de serviços, ela não pode envolver um ilícito penal. O contrato de trabalho daquele que trabalha no tráfico de drogas, por exemplo, esse empregado ele não vai poder ir até a justiça para reclamar seus direitos, porque ele está trabalhando com uma atividade ilícita. Vamos tratar agora dos elementos do contrato. Nós temos os elementos naturais e os elementos acidentais. Os naturais, como o próprio nome diz, eles não precisam estar expressos, porque decorrem da própria natureza da lei, tá? Da própria natureza do contrato. Por exemplo, o empregado ele é contratado para trabalhar de 8 às 18, porém ele está trabalhando até às 20 horas, tá? Ele tem direito ao recebimento das horas extras. Isso precisa estar expresso no contrato? Não. Isso é um elemento natural, porque a CLT já prevê esse direito ao empregado. E os elementos acidentais? Os elementos acidentais são aqueles que se referem ao termo e à condição. O que é termo? É um evento futuro e certo, tá? Ele pode ocasionar o fim ou o início de um contrato. Por exemplo, o contrato de experiência. Ele pode ser celebrado por até 90 dias. Após esse prazo, ocorre um evento que põe fim à relação. Já a condição é um evento futuro e incerto. Ele subordina um negócio jurídico. Ao contrário do termo, a condição não consegue estabelecer quando aquele evento vai ou não acontecer. A condição, então, é o caso de você que é estagiário e o dono do escritório fala para você assim, você será contratado quando você passar na OAB, mas você vai passar na OAB. Então, essa é uma condição, ok? Vamos tratar agora das nulidades do contrato. Bem, a nulidade nada mais é que uma consequência para um ato que está em desconformidade com a lei. Bom, nesse tema nós vamos tratar do trabalho proibido e do trabalho ilícito. O que é um trabalho proibido? O trabalho proibido é aquele que desrespeita normas de proteção do trabalho. Ou seja, é o trabalho que agride a saúde física, que agride a segurança do trabalhador. Por exemplo, uma criança de 13 anos que está trabalhando numa carvoaria. É um trabalho proibido. E quais são as consequências desse tipo de contrato? No trabalho proibido, como a mão de obra já foi aproveitada, esse empregador ele deve pagar todas as verbas rescisórias e trabalhistas dessa criança, tá? E a empresa vai ser condenada na esfera penal, enfim. Por quê? Porque senão ensejaria uma dupla punição ao empregado, tudo bem? E é importante destacar aqui algumas formas muito comuns de trabalho proibido no Brasil e que também cai bastante em prova. O estrangeiro em situação irregular no país, tá? Essa é uma contratação que ela não é permitida, pois se trata de um trabalho proibido. Nós temos também a questão do trabalho do militar. Essa foi uma questão tão recorrente no país que o TST chegou a sumular
no enunciado 386 do TST. Bom, sabe-se que alguns, por exemplo, né, um empregado, um militar, um policial militar, ele trabalha para um supermercado como segurança. Esse é um tipo de trabalho proibido, porque quem é militar é só militar, tá? Então, ele vai ser, aquela empresa vai ser condenada a pagar todos os salários e todas as verbas rescisórias daquele empregado, sem prejuízo de qualquer sanção administrativa, né? O servidor ou empregado sem concurso público. Também é outra situação que tem súmula, é a súmula 363 do TST. Este funcionário, ele vai receber apenas o saldo de salário e os depósitos relativos ao FGTS. Por quê? Por que ele não recebe as demais verbas? Bom, aqui é uma aplicação restritiva da teoria das nulidades. O entendimento doutrinário diz que o interesse público, ele deve preponderar sobre o privado. Então, aqui só há o pagamento do salário e dos depósitos do FGTS. Agora, nós vamos tratar do trabalho ilícito. O que é o trabalho ilícito? É aquela prestação de serviços, né, que afronta a lei penal. Por exemplo, é a pessoa que trabalha com o jogo do bicho, é um matador de aluguel, é um médico da clínica de aborto. Então, esse trabalhador, ele não pode ir até a justiça pleitear os seus direitos, tá? Porque ele está ali cometendo um ilícito penal, ainda que haja a presença dos requisitos do vínculo empregatício. Tudo bem? Bem, agora nós vamos tratar do contrato de trabalho por prazo determinado. Como nós já tratamos anteriormente, o contrato de trabalho, ele é regido pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Então, a regra é que não tenha vínculo para encerrar. Porém, existem algumas regras e algumas previsões legais com relação ao contrato de trabalho por prazo determinado. Vamos a elas. Bom, algumas das hipóteses, né, que a gente tem é a natureza do serviço. Quando a natureza do serviço ou transitoriedade justifica a pré-determinação do prazo, né, são os casos que ocorrem em virtude de situações excepcionais na empresa. São os empregados que realizam serviços de forma transitória. É uma época de Natal, Páscoa, Dia das Mães, então, ou até mesmo aquele empregado que é contratado para cobrir as férias de um empregado, de um outro empregado, ou cobrir a licença maternidade de uma mãe, tá? Outra hipótese também é a atividade empresarial de caráter transitório. Neste caso, a atividade da empresa, ela justifica. A própria atividade da empresa, ela é transitória. Por exemplo, o caso de eventos, o caso de feiras, tá? Agora, nesses dois casos, a gente tem que ter em mente que o prazo para a celebração deste contrato é de um máximo de até 2 anos, sendo prorrogado por uma única vez. O prazo de prorrogação, ele pode ser diferente. Ambos os prazos, eles não precisam serem os mesmos, ok? Mas devem ser respeitados o limite de 2 anos. Porém, se desrespeitado o prazo de 2 anos ou mais de uma prorrogação, esse contrato ele é declarado por prazo indeterminado. Tudo bem? Bem, contrato de experiência. Como o próprio nome diz, é uma experiência de ambas as partes. Tudo bem? Esse contrato tem o prazo de 90 dias e ele pode ser prorrogado por uma única vez dentro desse prazo. Bom, o prazo também ele pode ser prorrogado por tempos diferentes. Você pode contratar por 30 dias de experiência e prorrogar por mais 60, não tem problema, desde que respeitado o limite de 90 dias. E aqui também, se desrespeitado o prazo máximo ou mais de uma prorrogação, o contrato é declarado por prazo indeterminado. E quando é o caso de estabilidade, ocorre uma estabilidade no contrato por prazo determinado. A regra é que aquele empregado não tenha direito à estabilidade, mas tem algumas exceções, claro. Bem, um empregado eleito membro da CIPA, por exemplo,
ele vai ter o direito a permanecer no emprego? Não. Nesse caso, ele não terá o direito. Mas existem algumas exceções, que é o caso da gestante, e que está sumulado pelo enunciado 244 do TST, item 3. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. E o caso também de acidente de trabalho. A súmula 378 do TST, item 3, diz: o empregado submetido a contrato de trabalho por prazo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Bem, um caso interessante também é que a gestante, no artigo 391-A da CLT, prevê que durante o curso do aviso prévio, ela vai adquirir a estabilidade. Vamos à redação do artigo. A confirmação do estado de gravidez advindo do curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ADCT. Tudo bem? Então, vamos tratar aqui no caso de uma nova contratação. Bem, aquele empregador, ele tem um empregado que ele contratou anteriormente pelo contrato de prazo determinado. Ele pode contratar novamente aquele empregado? Sim, pode, desde que respeitado o interstício de 6 meses, tudo bem? Bom, há uma exceção para que não seja respeitado esse período de 6 meses, tudo bem? É quando a execução de serviço especializado, por exemplo, um empregado ele é contratado para consertar algumas máquinas da empresa. Só que o contrato dele acabou e aí é necessário consertar algumas outras máquinas, né? São serviços específicos. Então, nesse caso, é possível a contratação. A execução de um serviço especializado justifica essa contratação, não respeitando esse prazo mínimo de 6 meses. E no caso de realização de certos eventos, tá? De certos acontecimentos, que é, por exemplo, o contrato de safra, que é muito utilizado, o aumento de turistas no hotel, também é possível. Por exemplo, é possível a contratação de o mesmo empregado para um contrato de experiência? Em regra, não é possível, tá? É vedado, pois o empregador, ele já teve a oportunidade de conhecer aquele empregado, de conhecer o serviço dele. Isso é o que diz o informativo 64 do TST. Porém, alguns doutrinadores, eles entendem que em alguns casos é possível, tá? É possível desde que respeitado esses 6 meses e para desempenhar atividades completamente diferentes. Por exemplo, a pessoa foi contratada por um contrato de experiência para trabalhar na recepção. Porém, passaram-se os 6 meses, ela não foi contratada, ela não foi efetivada e passaram-se os 6 meses e a empresa está precisando de alguém para trabalhar na área de vendas. É possível a contratação por meio de contrato de experiência desse empregado? A doutrina entende que sim, tudo bem? Ela também entende que é possível no caso de decorrer um longo prazo, um contrato, um prazo aí de 2 anos, ok? Mas a regra, né, conforme o entendimento do TST, é que não é possível. Bom, a gente entra agora nas hipóteses de alteração do contrato de trabalho. Lembre-se que o contrato de trabalho possui normas de caráter imperativo, ou seja, o instrumento que permite é um instrumento que não vai permitir uma transação entre as partes, limitando assim a autonomia de vontade, né? Por quê? Porque a CLT ela visa garantir um mínimo para o empregado, um mínimo de dignidade. Então, o contrato ele deve respeitar alguns princípios, que é da inalterabilidade contratual e da condição mais benéfica. Esse princípio da condição mais benéfica, ele visa garantir ao empregado que as vantagens conquistadas durante o contrato, elas não possam ser alteradas. Porém,
Para que seja realizada a alteração contratual, é necessário observar o artigo 468 da CLT. Vamos à redação do artigo. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Sendo assim, para que ocorra alteração contratual, é necessário 2 requisitos. O consentimento do empregado e que essa alteração não acarrete nenhum prejuízo direto ou indireto para o trabalhador. Portanto, observe que esses requisitos eles são cumulativos. Não é possível apenas existir o consentimento do empregado. Tem que existir o consentimento do empregado e que essa alteração não traga prejuízos ao empregado, ainda que direta ou indiretamente. Ok? Bem, a exceção ao princípio, ele não, a esses requisitos, Esse requisito ele não vai se aplicar às cláusulas coletivas, nem para os empregados hipersuficientes. Quem são esses empregados hipersuficientes? O artigo 444, parágrafo único, diz quem são esses empregados. Vamos à redação. A livre estipulação a que se confere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A da Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que receba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, o empregado aqui hipersuficiente é aquele que possui diploma de nível superior e que receba 2 vezes, igual ou 2 vezes, o teto da aposentadoria. E por que as normas coletivas? Porque o raciocínio aqui é que as normas coletivas, que os sindicatos, eles têm paridade de negociação. Eles estão ali em pé de igualdade com os entes coletivos. Inclusive, eles têm até o poder, a possibilidade de redução salarial. Há que se destacar também que na reforma trabalhista houve uma valorização imensa dos instrumentos coletivos. Então, é sempre bom rever ali o artigo 611 da CLT. Bom, agora nós vamos tratar do ius variandi, tá? Como se dá a alteração unilateral do contrato? Quando isso é permitido? Bom, com fundamento no artigo 2º da CLT, o ius variandi são pequenas alterações no contrato de trabalho, tá? Essas alterações são realizadas pelo empregador para melhor organizar a empresa e representa uma modificação unilateral que é permitida. A doutrina, ela divide o ius variandi em dois. Primeiro, o ordinário e o extraordinário. O ordinário é aquela alteração do contrato realizada no dia a dia, como uma forma de organizar as atividades da empresa, independente de uma autorização legal ou até jurisprudencial. Um exemplo disso é quando o empregado ele altera o seu horário de entrada ou horário de saída. Quando a empresa determina a obrigação do uso dos uniformes. Existe também o ius variandi extraordinário. Esse é uma alteração que exige previsão legal ou uma autorização, uma previsão jurisprudencial. Exemplo disso é a transferência do período noturno para o período diurno, como está previsto na súmula 265 do TST. Então, o empregado, apesar da supressão do adicional noturno, isso não é considerado uma alteração prejudicial. Por quê? Porque a atividade em período noturno que é considerada prejudicial. Então, a alteração desses períodos entende-se que é um benefício ao empregado. Outra possibilidade é a reversão ao cargo efetivo do empregado que exercia um cargo de confiança. A alteração do regime de teletrabalho para o presencial, que está previsto no artigo 75C, do parágrafo 2º da CLT. Com relação àquele que eu disse agora, a reversão do cargo efetivo do empregado que exercia cargo de confiança, está previsto no parágrafo 1º do artigo 468 da CLT.
Assim, o ius variandi, ele deve ser exercido dentro dos limites legais impostos por lei, sob pena de configurar uma alteração abusiva. Ou seja, o empregado, ele pode se recusar a cumprir ou até mesmo aplicar uma justa causa no empregador, que é a conhecida rescisão indireta, tá? A transferência do empregado. A transferência que a gente está tratando aqui é aquela que não acarreta uma mudança no domicílio do empregado. Em regra, a transferência ela é vedada, tá? Mas ela é permitida desde que haja a anuência do trabalhador. Quais são os casos que a lei ela autoriza a transferência? Para aqueles empregados que exercem a função de confiança, exercem cargo de confiança. São aqueles que estão previstos no artigo 2º, no inciso 2º do artigo 62 da CLT. Aqui é necessário que o empregador ele demonstre a necessidade de serviço na outra localidade, para evitar abusos e até algumas perseguições. É possível também a transferência de empregado cujo contrato tenha condição implícita ou explícita. A condição implícita é aquela de empregados de circo. A condição explícita é aquela que fica expressa diretamente no contrato, né? Como o caso de bancos, aqueles bancos maiores que têm várias filiais pelo país, aí é possível também, tá? Aqui também é necessário demonstrar a necessidade do serviço na outra localidade, ok? É possível também, no caso de extinção do estabelecimento. A transferência unilateral, nesse caso, ela é permitida para evitar o término do contrato. E se o empregado negar, ele pode ocorrer o seu pedido de demissão, ok? E a transferência por necessidade de serviço. É necessário que o empregado também demonstre essa necessidade de serviço, com base no princípio da lealdade contratual, o empregado ele deve colaborar com a empresa. Essa aqui, como é provisória, ele não pode negar, né, a empresa. A transferência, ela jamais pode ser utilizada como um instrumento punitivo. Por isso que a maior parte dos casos, ela deve ser motivada, sob pena de uma rescisão indireta, tá, por parte do empregado. Bom, no caso de transferência provisória por necessidade de serviço, ou cargo de confiança, ou condição implícita ou explícita, o empregado ficará obrigado a pagar um adicional de 25% do salário do empregado na localidade de origem, enquanto durar essa transferência, tá? E o adicional aqui, ele tem uma natureza salarial. Há também a previsão do pagamento da ajuda de custo, que está prevista no artigo 470 da CLT, e são todas aquelas despesas que resultarem da transferência. Passagem, mudança, essa aqui tem uma natureza indenizatória, tudo bem? Agora nós vamos tratar dos casos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A interrupção é o caso que consiste na ausência provisória da prestação dos serviços, mas que são devidos salários e que é contado o tempo de serviço. Então, aqui cessa a obrigação de prestar serviço, mas permanece a obrigação da empresa. Lembre-se, interrupção inclui salários e inclui tempo de serviço, tudo bem? E o caso de suspensão? O caso de suspensão o contrato tem uma ausência provisória da prestação dos serviços, sem que haja o pagamento de salário e nem a contagem do tempo. Então, nesse caso, a obrigação, tanto para a empresa como para o empregador. Desculpa, nesse caso, cessa, não tem nenhuma obrigação da empresa nem do empregador. Porém, o vínculo permanece. Então, lembre-se, suspensão. Com os S's, você coloca sem trabalho, sem salário e sem contagem de tempo de serviço. Nessas duas hipóteses, suspensão ou interrupção, o empregador ele não pode colocar fim ao contrato de trabalho, tá? Não pode ser motivado. Então, o artigo 471 da CLT
são asseguradas aos empregados afastados todas as vantagens atribuídas à categoria no retorno daquele empregado, ok? Em regra, esse tempo de afastamento nos contratos por... Desculpa. Em regra, o tempo de afastamento é computado nos contratos por prazo determinado também. Porém, existe uma exceção. O parágrafo 2º do artigo 472 da CLT, ele prevê que é possível pegar esse tempo que a pessoa suspendeu ou interrompeu o contrato, por alguns dos motivos das hipóteses que nós vamos ver a seguir, e prolongar aquele contrato por prazo determinado. Por exemplo, o empregado ele é contratado para trabalhar durante 6 meses numa empresa. Porém, ele ficou afastado por 1 mês em razão de um acidente de trabalho. Ele e o empregador podem acordar de que esse tempo que ele ficou parado seja compensado lá no final. Porém, tem que ter um ajuste entre as partes. A regra é que não existe essa compensação. Tudo bem? Bom, vamos para as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Lembre-se que a interrupção não terá a prestação de serviços, mas terá o pagamento do salário e contagem do tempo de serviço. O empregado ele poderá faltar por 2 dias consecutivos no caso de falecimento do cônjuge ascendente, no caso pais e avós, descendentes, filhos e netos, irmão ou pessoa que ele declare na sua CTPS que viva sob sua dependência. Ele pode faltar também por 3 dias consecutivos em razão de casamento, 1 dia para cada 12 meses para doação de sangue, 2 dias consecutivos ou não, tá, para fins de alistamento eleitoral. O empregado também pode faltar ao emprego sem prejuízo do salário por 2 dias durante o período de gravidez da esposa ou companheira gestante. Esse caso aqui, ele trata do acompanhante, do cônjuge ou daquele companheiro, poder participar daquelas consultas, né, de rotina e exames complementares. É possível também faltar 1 dia do trabalho para acompanhar o seu filho até 6 anos em alguma consulta médica. Bom, perceba aqui que é para cada filho, tudo bem? Então, se você tem 5 filhos e cada um deles tem menos de 6 anos, você vai ter direito a 1 dia para cada filho. Você tem direito a faltar 3 dias para cada 12 meses para a realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Pelo período necessário para o cumprimento de exigências do serviço militar, para provas de vestibular, comparecimento em juízo, seja como testemunha, como júri, e para o representante de entidade sindical que estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. É possível o afastamento do empregado por doença ou acidente nos primeiros 15 dias. Bem, aqui a responsabilidade ainda é da empresa, né? E é possível também a redução da jornada de trabalho por 2 horas ou 7 dias consecutivos, quando o empregado estiver cumprindo o aviso prévio, dado pelo empregador, no caso. Ou ainda 1 dia por semana para o trabalho rural. As férias também é um caso de interrupção. O descanso semanal remunerado, lembre-se que o domingo ele é remunerado, então aqueles dias que você está de descanso, você está recebendo. Os intervalos intra-jornada remunerados. Veja, em regra, o intervalo intra-jornada, ele não é remunerado, tá? Mas existem algumas categorias que eles são remunerados. Bem, é o caso da mecanografia, frigoríficos, minas de subsolo e amamentação. Essas são pausas que existem durante a jornada de trabalho, que são pausas remuneradas. Então, os demais intervalos que são concedidos pelo próprio empregador e que não estão previstos em lei, eles representam tempo à disposição do empregador e são remunerados como serviço extra, né, se acrescidos no fim da jornada, conforme a súmula 98 do TST. Bem, a licença paternidade de 5 dias.
Ela é válida para o pai casado ou solteiro, né? Devendo ser gozada no decorrer da primeira semana do parto. É possível a extensão da licença maternidade por mais 15 dias, totalizando 20, tá? Desde que preenchidos alguns requisitos. Desde que a empresa ela seja participante daquele programa Empresa Cidadã e que haja um benefício de prorrogação, esse benefício de prorrogação ele deve ser requerido no prazo de até 2 dias úteis após o parto e comprovar a participação daquele empregado no programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável. O pai, nesse período, ele não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada. É possível também, sem prejuízo do seu salário, para faltar ao trabalho o tempo necessário para a empregada gestante na realização de consultas médicas e demais exames complementares. E a lei fala no mínimo de 6 consultas, tá? Se é o mínimo, você pode faltar 6, 7, 8, 9, 10, em razão, né, desse caso, de consultas médicas e exames complementares. O caso de prontidão e sobreaviso, o lockout, que é a paralisação das atividades pelo empregador com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento a reivindicações dos empregados. A participação do empregado em atividade do Conselho Curador do FGTS e a negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva. Existem alguns casos controvertidos, que é o caso da licença maternidade, que é um benefício previdenciário pago durante 120 dias. O salário normalmente ele é pago pelo empregador e reembolsado pela Previdência Social. E o tempo de serviço ele é computado para todos os fins, tá? Como se a empregada estivesse trabalhando. Então, também cabe ao empregador efetuar o pagamento do FGTS, os depósitos. Então, como ele é computado no tempo de serviço e há o pagamento de salários, a doutrina entende que é um caso de interrupção do contrato de trabalho. O aborto criminoso, muito parecido com a licença maternidade, que é um benefício previdenciário, pago durante 2 semanas, que é reembolsado pela Previdência, pago pelo empregador e reembolsado pela Previdência Social. O tempo de serviço ele é computado para todos os fins e o empregador ele recolhe o FGTS durante esse tempo. Portanto, entende-se que é um caso de interrupção. Professora, então, quando se inicia a contagem desses prazos? Bom, entende-se que o início do prazo é no dia útil seguinte ao evento, ok? No caso da licença paternidade, por exemplo, o espírito da lei ali quer trazer uma oportunidade para que o pai acompanhe os primeiros dias do filho, para que a mãe e o pai possam tratar de alguma documentação, de vacinas. Então, essas situações de documentação e vacina são momentos que não se pode tratar em dias não úteis. Então, esses 5 dias são exatamente para tratar de alguns assuntos mais burocráticos. Bem, vamos tratar agora das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, que é aquele caso, né, de que não terá pagamento de salário nem contagem de serviço, porém o vínculo empregatício permanece. O caso de encargo público, mandato eletivo, o empregado, por exemplo, ele é eleito a prefeito da cidade. Observação, nos primeiros 90 dias de afastamento, o empregado continuará recebendo sua remuneração e há um período de interrupção, ok? Esses 90 dias. Após os 90 dias, suspensão. O mandato sindical, o empregado eleito diretor sindical, por exemplo, em regra, o contrato de trabalho ele fica suspenso, mas excepcionalmente a convenção coletiva pode prever que aquele seja um caso de interrupção. Suspensão disciplinar. Lembre-se, o máximo para a suspensão disciplinar será de 30 dias. Maior que 30 dias é um caso para rescisão indireta, que nós vamos ver na próxima aula. Se a suspensão for julgada pela Justiça como arbitrária, o período em que ficou afastado o empregado é convertido em interrupção do contrato. O caso de greve. Muita atenção. Greve, todo mundo entende que é um caso de interrupção, mas não é um caso de suspensão. A regra é suspensão. Por quê? Acontece muito que após os movimentos sindicais, a convenção, aquela norma ali, ela prevê que é um caso de interrupção, mas a regra é um caso de suspensão.
O empregado em gozo de auxílio previdenciário. Então, durante a suspensão do contrato decorrente de acidente de trabalho, o empregador continuará obrigado à manutenção do plano de saúde. Essa é uma observação importante que está contida na súmula 440 do TST. Bem, o empregado eleito para ocupar o cargo de diretor de SA, salvo se aquela subordinação permanecer, se ele continuar prestando serviço. Os intervalos intrajornada e interjornada são casos de suspensão. A ausência do empregado por motivo de prisão. Se houver condenação criminal transitada em julgada, caberá a dispensa por justa causa, tá? Que é uma hipótese do artigo 482, a linha D da CLT. A vítima de violência doméstica. Para preservar a integridade física e psicológica da vítima, o juiz poderá determinar que essa empregada fique afastada do local de trabalho mantendo, a relação de emprego. Porém, como não há previsão na lei do pagamento de salários, essa é uma hipótese de suspensão. O inquérito para apuração de falta grave, previsto no artigo 495 da CLT. Durante o período desta ação judicial, o contrato ficará suspenso. Porém, se o inquérito for julgado improcedente, o pedido de afastamento será convertido em interrupção, devendo o empregador pagar todos os salários que o empregado teria direito. Temos também a situação de qualificação profissional, que é uma hipótese de suspensão. E os períodos de inatividade no trabalho intermitente. Bom, existem dois casos controvertidos aqui, que são de suspensão, que é o caso de serviço militar obrigatório e a doença profissional ou acidente de trabalho. Nos dois casos, entende-se que é caso de suspensão. Tudo bem? Então, finalizado o contrato de trabalho, essa aula, vamos para o quiz? Considera-se menor, para os efeitos da CLT, o trabalhador. Letra A, de 12 até 16 anos. Letra B, de 12 até 18 anos. Letra C, de 14 até 16 anos. Letra D, de 14 até 18 anos. Já sabe a resposta? Bem, lembre-se que nas duas primeiras hipóteses, ele fala de trabalho a partir de 12 anos, que não é o caso, ok? Nós temos a partir de 14 e até 16 anos, 16 ainda é menor. Então, nós vamos para a letra D. De 14 até 18 anos é a resposta correta. Vamos para a questão número 2 do nosso quiz. O contrato individual de trabalho deve ser escrito? Letra B. Deve ser verbal ou escrito, sendo facultado o registro na CTPS? Letra C. Pode ser tácito ou expresso? Letra D. Não pode ser verbal. Já sabe a resposta? Bem, no caso, ele não deve ser escrito, ele pode ser verbal ou escrito. Letra B, deve ser verbal ou escrito e sendo facultado o registro da CTPS. Não, o registro da CTPS, ele é obrigatório, tudo bem? Então, também não é a letra B. Letra C, pode ser tácito ou expresso, parece ser a resposta correta. E não pode ser verbal, ele pode sim ser verbal. Então, o gabarito, letra C. Vamos para a questão número 3 do nosso quiz. Questão número 3. Assinale a alternativa que trata de casos de suspensão de contrato de trabalho. Letra A. Afastamento do empregado por doença ou acidente nos primeiros 15 dias. Letra B. Gozo de descanso semanal remunerado e feriados. Letra C. Gozo de férias anuais remuneradas. Letra D. Intervalo intrajornada. O caso da letra A, afastamento do empregado por doença ou acidente nos primeiros 15 dias é responsabilidade do empregador. O empregado, ele recebe salário nesse período. Ele conta tempo de serviço. Então, não é um caso de suspensão, é um caso de interrupção. Letra B, gozo de descanso semanal remunerado e feriados. A própria questão diz, é um caso de remuneração. O empregado está em casa, mas está recebendo. Então, não é a hipótese da letra B. Letra C, gozo de férias anuais remuneradas também. Então, não é um caso de suspensão, é um caso de interrupção. Letra D, intervalo intrajornada.
Aqui está a nossa questão, gabarito letra D, pois os intervalos intrajornadas não são remunerados. Bom, então nós tratamos do contrato de trabalho individual. Nós falamos das características, falamos dos elementos, das nulidades, do contrato por prazo determinado, alterações no contrato de trabalho e suspensão e interrupção. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e eu aguardo vocês para a próxima aula.